Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, a lição Juvenis. Hoje, com a lição de número 4, que tem por título O Ministério da Igreja na Atualidade. Eu sou o pastor Bruno Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Currais Novos, e estou acompanhado do evangelista Souza, que é nosso primeiro vice-presidente em Currais Novos, e do pastor Túlio Galvão, pastor da Assembleia de Deus do sítio Catunda. E nós queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos, pastor Souza, pastor Túlio. Vocês também podem saudar os nossos irmãos. Amém. Eu quero saudar a todos os irmãos, todos os superintendentes, todos os pastores, todos os obreiros, todos os alunos, todas as alunas, todos aqueles que estão envolvidos e envolvidas na obra do Senhor. Então, nossa alegria, nesse momento aqui, onde estamos, para mais uma vez, tecer comentários sobre essa preciosa lição que se dirige exatamente à faixa etária juvenil. Bênção de Deus. Amém. Também tenho a alegria de saudar a todos os monitores, coordenadores de turma, professores, superintendentes, pastores da Escola Bíblica Dominical, especificamente a classe juvenis, pela alegria de poder também trazer subsídio para o crescimento desta tão grande e valiosa lição para o nosso fundamento de fé. Hoje nós vamos, com o nosso texto áureo da lição, que servirá de base, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, que nos diz: Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Uma das palavras-chave da nossa aula de hoje é ministério. E ministério significa servir. Existem algumas concepções erradas de ministério, e isso tem levado muitas pessoas ao descrédito, ou a terem verdadeiro descrédito em relação à obra do ministério cristão. Hoje teremos a oportunidade de ensinar o que é o ministério cristão, de apresentar vocações ministeriais e apontar a importância e os propósitos das vocações ministeriais. Pastor Souza. Bem interessante aí essa palavra conceitual, né, sobre ministério, porque na realidade a Bíblia trata sobre esse assunto e que realmente é muito usual, né, as pessoas usarem esse nome, mas ministério, existe o conceito secular e o conceito bíblico-teológico. Na realidade, Deus, ele propôs para a sua igreja que a agência divina na terra, que é a sua igreja, os cristãos que estão envolvidos na obra, eles possam exercer um ministério. Esse ministério é exatamente a ação de Deus na vida da igreja e daquele cristão para fazer algo para Deus, onde ele desenvolve a habilidade, faz a devida aplicação, e Deus trabalha em várias dimensões, né, da obra. Então, assim como existe no mundo secular os ministérios que envolvem os departamentos do conhecimento ou das áreas acadêmicas ou científicas, na igreja ela tem uma aplicação um pouco parecida, mas é diferente, né? Então, o ministério pode se expandir através do louvor, através da oração, através da pregação, através da evangelização, através do gerenciamento. E isso Deus tem definido claramente nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente também no Novo Testamento, onde a igreja vai exercer esse ministério. Deus é quem concede esta vocação. Ministério não é para quem quer, ministério é para quem recebe vocação. Ministério não é somente para quem deseja, embora que possamos desejar.
Mas ministério envolve muito mais compromisso. Ministério não é somente para aquele que se autoproclama que tem um ministério, mas para aquele que recebeu de Deus esse dom. Ministério não é algo que eu possa encontrar em qualquer local a meu bel prazer, mas sim algo que eu, como cristão ou cristã, possa desenvolver. Então, é muito importante que os professores de sala possam transmitir para os seus alunos, mostrando que o ministério tem que ser algo que seja visto na dimensão da vocação divina, e não somente no aspecto da promoção, ponto de vista pessoal. Embora que muitos até vejam assim. Muitos até abandonam a igreja, assim, não, eu não saí da igreja. Por quê? Porque lá não deixam eu exercer o meu ministério. Eu digo, será? Se realmente você desenvolveu as habilidades que poderiam ser vistas para que os homens ou as mulheres de Deus pudessem ver isto, e termina havendo uma confusão acerca desse conceito. Como já foi bem conceituado a questão da própria palavra ministério, também se faz importante os professores fazer essa distinção, contextualizando a palavra ministério no próprio âmbito eclesiástico, mostrando as diferenciações da própria expressão. E a gente vê muito, costumeiramente, ministério também ser usado para diferenciar denominadas congregações, como Ministério de Madureira, Ministério da Igreja Missão, e essas são distinções congregacionais que se aplica à palavra ministério, como também ministérios relacionados a funções dadas, como o próprio Paulo expressa em Efésios 4:11, falando acerca de diferentes dons ministeriais, e se faz importante também destacar a diferenciação entre dons espirituais e dons ministeriais, que são ofícios e exercícios para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E 2 pontos importantes também é que nós temos que ter a consciência de que ministério é algo que somente Deus pode dar a alguém. Não é algo que eu queira e particularmente consiga com meus próprios esforços, mas é algo que Deus dá às pessoas com o objetivo de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Uma segunda coisa também importante saber é que a natureza do ministério é o serviço a Deus, ao seu reino e à igreja. Nós temos que ter essa condição de contextualizar essa função, esse exercício, que é justamente para o serviço ao reino de Deus e à sua igreja, que é o corpo de Cristo. De forma objetiva, podemos afirmar que, primeiro, existem concepções erradas acerca da palavra ministério. Algumas pessoas entendem o ministério como apenas uma posição de destaque, como sentar-se numa plataforma e ser visto pelos que estão embaixo. Há ainda a concepção denominacional de ministério, que tem mais a ver com a identificação de um grupo, de uma congregação, de uma igreja que está a serviço ou não do reino de Deus. Há também uma concepção geral do ministério. Ministério como serviço envolve todos os cristãos. O apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, ele diz que tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Em outra versão, essa expressão de 2 aos Coríntios 5:18 diz, e também nos deu o ministério da reconciliação. De forma geral, todo crente tem um ministério, tem um serviço a prestar para Deus. E que serviço é esse? Reconciliar pessoas com Deus. Agora, de forma específica, ministério pode ser entendido como vocação. E quando falamos em vocação ministerial, nós estamos apelando para a soberania e para a graça de Deus. De maneira soberana,
ele escolhe quem ele quer. De forma graciosa, ninguém merece ser escolhido. Agora, nós precisamos atentar para aquilo que o pastor Souza acabou de dizer, para as qualificações visíveis, notórias, destas pessoas que são vocacionadas. Percebam que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, estavam servindo em Antioquia algumas pessoas. E enquanto estavam servindo, é possível que cada uma se destacasse dos dons que haviam recebido. E entre estes que se destacam, está lá Saulo e ainda Barnabé. E o Espírito Santo declara: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Entre os que estavam servindo, haviam pessoas que se destacavam por dons sobrenaturais. E entre os que estavam em destaque, 2 foram apartados para uma obra específica. E aqui chegamos ao ministério cristão de forma objetiva. Somente Deus pode vocacionar. E ninguém merece ser vocacionado, pois estes dons são presentes para a igreja. Na carta aos Efésios, e eu faço uma referência àquilo que citamos no culto de posse ontem à noite. Efésios capítulo 4, está escrito no versículo de número 9. Notem que diz: ele subiu, uma referência a Jesus. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou. Vejam que a vitória de Cristo, proclamada nas regiões inferiores, reconhecida nos céus, proporcionou a criação da igreja. Jesus forma a igreja e ele diz que a igreja é dele, minha igreja. E ele mesmo dará a igreja. Vejam que ele não dá igreja aos ministérios. Ele dá ministérios à igreja. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis, nessa versão aqui, NPT, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Nas versões mais usuais, mais utilizadas, está escrito que estas pessoas, estes ministérios, foram dados para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E a graça aparece de forma muito profunda aqui, porque ela escolhe pessoas imperfeitas para aperfeiçoar santos. Mas se os santos precisam ser aperfeiçoados, é porque santos não são perfeitos. Deus usa imperfeitos para aperfeiçoar outros imperfeitos. E o objetivo desse processo é a plena realização da sua obra. Ou seja, tanto os trabalhadores que estão na árdua tarefa do ministério, como aqueles que são servidos por este ministério, ou por estes ministérios, eles são tratados para servirem ainda melhor ao reino de Deus. O texto diz: para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Vejam que esse crescimento ele é ao mesmo tempo um crescimento quantitativo e qualitativo. Nós estamos nos aproximando da estatura, da medida de Cristo. Ao passo em que somos aperfeiçoados, vamos nos tornando parecidos com Cristo.
há um amadurecimento, e esse amadurecimento agrega pessoas a esse grande edifício. Nós vamos tratar nesse momento destas vocações, dessa diversidade de vocações, e são muitas de acordo com as Escrituras, mas o texto da carta aos Efésios nos apresenta algumas. Pastor Souza, Pastor Túlio. É interessante, o pastor aí tocou num ponto que me fez lembrar aqui sobre o crescimento. E eu concordo em grau, gênero e número. O crescimento da obra ele tem que se dar em 2 pilares. É o pilar qualitativo e o quantitativo. Porque alguém diz assim, até mesmo pessoas que não demonstram aquela determinada vocação, que às vezes se diz que tem, aí diz, não, mas é porque Deus só quer qualidade. Geralmente, na maioria dessas expressões, nós temos uma certa frustração. Por quê? Porque, às vezes, aquele ministério não está demonstrando aquele florescimento que deveria ser, aquele resultado que deveria ser. Aí aparece com esse argumento, Deus só é porque Deus interessa com qualidade. Mas a obra de Deus, se a gente observar a história de Atos dos Apóstolos, a obra de Deus, não só em Atos, mas em toda a trajetória, Deus trabalha com os 2 pilares. Porque não tem sentido eu afirmar que tem um ministério e a coisa não avança. Não tem sentido eu dizer que tem uma vocação e notar. Não, mas eu conheço. Mas aí não vamos confundir com obra temporária. Tá certo que tem trabalho que, às vezes, aqui não houve aquele crescimento esperado, mas é diferente. Eu não estou me referindo a um problema temporário, local e até geográfico. Eu me refiro à obra no geral. Sim, imagina aí, se a obra de Deus nunca tivesse crescido no Brasil, se os missionários tivessem vindo lá e tivesse aqui, tivesse ainda ficado, ou ficou ali circunscrito a um grupo. Então, Deus trabalha com a qualidade e a quantidade. Lógico que os 2 pilares têm que estarem dentro dos parâmetros de Deus. Esta qualificação tem que estar dentro do parâmetro e o quantitativo também. Não podemos desprezar um outro. E é isso que acontecia. A igreja crescia. Nós vemos lá no capítulo de Atos, logo no início, onde havia aquele cerca de 120 pessoas. Depois, quando Pedro prega, nós temos lá uma adesão grande, 3.000. No capítulo 5, já chega a 5.000. No 12 e no 13, a igreja agora já estabelece fronteiras e, ao mesmo tempo, alarga fronteiras, já cresce. Aí nós temos as viagens missionárias de Paulo ganhando vidas. Então, a obra é com qualidade e também com quantidade. Deus também trabalhando esses 2 pilares. E o ministério cristão, ele tem como fundamentação isso aí. Deus colocou o ministério na igreja para que haja o quê? Crescimento, para que haja aperfeiçoamento, para que haja exatamente essa diversidade. Pessoas com diferentes dons, ações, até aqui a comentarista, Flaviane Vaz, né? Ela fala sobre essa analogia ou essa metáfora com o corpo humano, em que os membros eles fazem parte desse corpo, esse corpo que forma exatamente os sistemas com os seus órgãos, para que nós tenhamos aí uma ação do corpo. Então, no sentido espiritual, a igreja é um corpo. E essa igreja precisa ela ser dimensionada dentro desse campo espiritual. O ministério é, sim, uma vocação. E, para isso, Deus trabalha com uma diversidade. São diversos ministérios. O pastor aí fez uma conceituação sobre o que é ministério e o que não é ministério. Na realidade, o ministério ele tem uma linguagem maior. Não é simplista. Alguém diz assim, não, mas eu sou um bom crente, sou um bom cidadão, sou um bom pai de família, e com meus compromissos, então, por que a igreja não me dá um ministério? Porque ele entende, acha que aquele requisito é de todos nós, crentes. Isso aí é um requisito de um adorador. Mas não pode simplificar um ministério apenas a esse requisito, porque são vários, é por isso que é excelente. Há uma diversidade, sim, onde Deus aplica isso, na lição, quando Paulo fala aos Romanos, que esse corpo tem muitos membros e cada um deles ele executa. Então, bênção de Deus, esta lição, onde já foi mencionado aí sobre o apostolado, sobre o ministério profético, sobre o ministério evangelístico, sobre o ministério pastoral e sobre o ministério magisterial, que é o de doutores. Tudo isso visando o aperfeiçoamento e o crescimento da obra de Deus. Mas há uma questão interessante sobre isso.
a metáfora do corpo, como foi colocada, porque essa metáfora é extraordinária. Ao mesmo tempo, existe o cabeça que orienta, direciona todas as ações do corpo. Isso fala de autoridade e submissão, mas também fala de harmonia. Nenhum membro está desligado da cabeça. Todos os movimentos são uma resposta direta a um comando que vem da cabeça. Comando geral. Uma outra questão importante é que o corpo está em constante desenvolvimento. O corpo não trava. O corpo está em desenvolvimento constante. Desde a infância até a morte. Existem partes do nosso corpo que nunca param de crescer. Há quem diga que orelhas e nariz são algumas dessas partes que nunca deixam de ter seu desenvolvimento. Seja como for. O corpo não para. Ele não é apático. Ele está em constante movimento. E a igreja é o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. E mesmo aqueles membros que pararam de crescer, eles pararam por causa do equilíbrio. Por causa do equilíbrio. Por causa de outra, né? Por causa de algum equilíbrio hormonal. E se contentam no crescimento do todo, do geral, do corpo em si, porque por menor que seja uma unha, ela faz parte do corpo. Os cabelos ou pelos que estão no nariz são invisíveis, ou pelo menos devem ser, mas eles têm a sua utilidade. Filtram o ar que chega nos pulmões. Nada no corpo está por acaso. Uma sobrancelha que está aqui e parece não ter função alguma, protege os nossos olhos de serem alcançados pelo suor e de estarem constantemente ardendo. É uma harmonia. Ou seja, tudo no corpo tem a sua utilidade. E, às vezes, o irmão que não compreende essa conceituação bíblica de ministério e ainda esses princípios da soberania de Deus e da graça de Deus que envolvem diretamente as pessoas envolvidas no ministério ou que estão a serviço do ministério, o irmão não entende a sua utilidade e a sua finalidade. Então, às vezes, ele quer ser pastor, mas não tem vocação alguma para ser pastor. Não lida com pessoas como deveria e não sabe aperfeiçoar santos porque não tem instrumentos para isso. Não foi vocacionado. Às vezes quer ser um grande pregador, porque se deixa levar pelas pregações midiáticas ou pelo destaque mesmo de homens de Deus que pregam com seriedade. E ele entende ou ela entende que deve ser a mesma coisa consigo. Mas não tem vocação. As pessoas não param para ouvi-lo ou para ouvi-la, porque não é envolvente a sua ministração. A sua palavra acaba não agregando como deveria. E a pessoa se revolta. Não, por que as pessoas não gostam de me ouvir e não me dão a oportunidade e não me colocam nas festas? Porque a vocação não é essa. A pessoa não entendeu ainda que não foi chamado para isso. Trata do ministério como um sonho. E é importante ressaltar que ministério não é projeto pessoal, não é sonho, não envolve grandeza. A grandeza, entre aspas, do ministério é servir com qualidade, é estar disponível para servir outras pessoas. E, às vezes, esse envaidecimento que a palavra ministério assumiu para algumas pessoas, impede esse desenvolvimento e esse amadurecimento, tanto de quem quer servir, como do local e das pessoas que estarão sendo servidas, porque não existe essa relação amadurecida. E aqui nós vamos agora aos apóstolos. Quem são os apóstolos, irmão Souza? Pastor Túlio, o senhor pode fazer a sua colocação acerca desse assunto? O ministério destacado por Paulo, referindo-se ao ofício de apóstolos, e a gente tem visto que essa expressão, ao longo do tempo,
tem sido motivo de descrédito, até mesmo pela relação da própria expressão da palavra com alguns que arrogam esse título para si, no objetivo de tornarem superiores hierarquicamente com relação a essa função. E a gente vê que o próprio conceito da palavra apóstolos está relacionado ao envio, está relacionado a um mensageiro, alguém que é portador de uma mensagem. E esse portador é justamente aquele que leva, que carrega o evangelho de Cristo para propagar. Mas a gente temos visto essa distorção deste termo nos últimos dias, nos últimos anos. Com isso, tem sido motivo de escárnio. E é importante os professores destacarem esse termo, conceituando ele na própria aplicação bíblica da palavra, para que haja esse alinhamento real com relação a esse ministério de apóstolos, que são enviados, mensageiros, alguém que carrega e leva a mensagem de Cristo, que sofre pelo evangelho, porque algumas pessoas observam apenas os privilégios do ministério, mas anulam as responsabilidades que esse ministério carrega. Então, é importante nós destacarmos a questão do que realmente é um apóstolo. É alguém enviado, que carrega a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém. Pastor Souza. Então, aqui nós temos em Efésios 4, onde fala sobre o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério magisterial, né, que envolve o ensino. Não vamos aqui dar uma definição mais ampla, até porque a comentarista já fez, a exposição já está, o professor tem essa missão de explicar qual é o trabalho do apóstolo, mas o que nós sabemos é o seguinte, é que esses ministérios aqui apontados, eles são ministérios, não devem ser vistos como cargos. Embora que a igreja, como instituição, empresta esse nome e os transforma em cargo. Mas o objetivo de Efésios 4 é mostrar o ministério. Assim como existem os dons espirituais, que estão expostos lá em 1 Coríntios 12, assim como existem os dons naturais, que são aqueles em que as pessoas têm um desenvolvimento físico e natural de desenvolver isso aí, mas existem também os ministérios. Esses ministérios também foram dados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. E aí Paulo faz essa numeração, onde ele fala sobre o ministério apostólico, e a comentadora ela fala exatamente sobre os apóstolos, aqueles que foram chamados por Jesus, e, ao mesmo tempo, aqueles homens, quer dizer, isso o Senhor os escolhe. Depois tem o ministério profético. A gente tem que ter muito cuidado para não achar que esse ministério profético é aquele ministério em que as pessoas falam em línguas estranhas e recebem o dom de línguas e profetizam. Não é. Não é. Ali são os dons espirituais. O ministério profético é o ministério exatamente da pregação da palavra, em que se exorta, edifica e consola. Não somente a previsão futurística, mas a exposição da palavra da maneira como ela é. Alguém diz assim, mas você falando do profeta, mas já tem o doutor? Não tem problema, isso aqui é como se fosse assim, eu comparo como se fosse uma peça só, e que elas são muito semelhantes. E, por serem semelhantes, só para efeito didático a gente faz essa distinção, porque ela é exatamente o propósito divino em que Deus admoesta e consola, e edifica a igreja. Isso é um ministério profético, onde tem pessoas que eles exercem isso com maestria, com mais cuidado e até mesmo com vocação. Depois temos o trabalho evangelístico, que é exatamente o ministério evangelístico, é o ministério da propagação, da proclamação do evangelho, de uma maneira bíblica, e nós temos aí alguns exemplos de personagens, como Filipe, o qual recebeu de Deus este dom, ou esta função ministerial, a ponto de pregar a palavra, e está mencionado aí em vários textos de Atos dos Apóstolos, como o capítulo 8 e até no capítulo 21.
ministério pastoral, que é o ministério de gerenciamento no sentido metafórico das ovelhas, em que ele cuida, ele prepara as ovelhas, ele sara, ele cuida das ovelhas através do seu cuidado, do amor e de todo o zelo possível na obra ministerial. E os doutores, que são exatamente aqueles que Deus tem levantado da igreja, são os ensinadores, são aqueles que escrevem, dissertam, fazem as apologias cristãs, defendem a fé, expõem a palavra. Então, de sorte que estes ministérios são colocados e dados por Deus às pessoas para que elas possam exercer com zelo, com adoração, com conhecimento e dedicação. Então, aí é basicamente aí o tópico 2, né? Pois não, uma questão a ser colocada sobre o ministério apostólico é que, primeiro, não existem mais apóstolos como aqueles que foram nomeados por Jesus para serem os edificadores sobre o fundamento da igreja, que é Cristo. Os que lançaram os alicerces, as colunas daquele primeiro século da história da igreja cristã. Segundo, os apóstolos, eles se assemelham ao ministério evangelístico. Existe ministério apostólico hoje? Não como os primeiros vocacionados. Mas existem pessoas que são unidas nessa capacitação espiritual para o início de trabalhos, para o começo de trabalhos, muitas vezes em regiões muito difíceis. E eles entram com autoridade espiritual, sinais, e do nada começam uma igreja. Existem pessoas com essa vocação. Agora, o termo apóstolos, ele é um dom, não é uma consagração. E só vem sendo usado como consagração por causa do descrédito do ministério pastoral. Então, vejam só, não existe mais esse tipo de apóstolo, mas o descrédito do ministério pastoral tem levado pessoas à criação desses títulos com um propósito de receberem maior credibilidade. É como se apóstolo fosse maior do que pastores, e criam outras nomenclaturas, patriarca, bispos, para que haja um efeito sobre esse termo de maior autoridade, credibilidade. Quando isso não tem fundamentação bíblica. Então, esses apóstolos midiáticos se apropriam desses termos para passar para pessoas a ideia de maior autoridade espiritual. Isso não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Segundo, ministério dos profetas... essa hierarquia. Exatamente. É a criação de uma nova hierarquia para demonstrar superioridade. O caso dos profetas, o pastor Souza fez uma colocação interessante. Não existe nessa expressão aqui do ministério profético uma alusão ao uso do dom de profecia. Estes profetas aqui, eles têm semelhanças com o ministério do Antigo Testamento. Quais são as semelhanças? São porta-vozes de uma mensagem que trazem as pessoas de volta aos princípios das Escrituras. Os pastores precisam, ao mesmo tempo, exercer esse ministério para ser uma espécie de consciência espiritual da igreja, para trazer à igreja, os cristãos, as pessoas, de volta a princípios da palavra que estão sendo ignorados, que estão sendo jogados de lado. Por exemplo, quando a igreja para de pregar sobre arrependimento, conversão, santificação, mesmo a dedicação às Escrituras, a prática da oração, então, pastores, mestres, professores, irmãos podem ser instrumentos
com esse ministério, essa finalidade profética de trazer de volta as pessoas para os princípios da palavra de Deus. Os evangelistas são homens ou pessoas com aptidão para ganhar almas. Vejam o quanto isso é importante. São pessoas com aptidão para ganhar vidas, almas. São envolventes para trazer pessoas aos pés de Cristo. Se todo crente tem a missão de pregar o evangelho, é missão da igreja, ministério cristão de forma geral, é levar pessoas à reconciliação com Deus. Quem tem o dom de evangelista faz isso com maior aptidão. Tem uma capacitação específica para essa finalidade. Por isso eu digo que o ministério evangelista ou evangelístico, ele tem uma semelhança com o ministério apostólico. A diferença entre eles está nesse respaldo de sinais e necessariamente com a fundação de trabalhos. O evangelista não precisa necessariamente fundar o trabalho. Onde ele está, ele influencia, floresce. Ele traz pessoas aos pés de Cristo. O ministério pastoral. Ministério pastoral, interessante, pastor aqui e evangelista não são consagrações. É possível que alguém tenha a consagração de evangelista e não seja um evangelista. É possível que alguém tenha a consagração de pastor, mas não seja pastor. Não tem relacionamento com o rebanho. Eu não estou fazendo uma crítica à nossa organização denominacional. Nossa denominação tem pré-requisitos bíblicos para fazer estas distinções com a finalidade de aperfeiçoar-se cada vez mais na prática do ministério. Eu estou mostrando aqui, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada, o reconhecimento convencional não necessariamente ratifica a existência de um dom ministerial. É possível que alguém seja consagrado, por exemplo, ao diaconato e não exerça a função diaconal. Que nós tenhamos um presbítero que está desqualificado para ensinar, tanto porque não tem conhecimento suficiente para isso, quanto até por questões da própria vida, brechas que foram deixadas ao longo dos anos ou do tempo. E aqui, de forma específica, desses dons que nós chamamos de ministeriais, há pessoas que estão naquela condição que Salomão viu há muito tempo atrás. Príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Pessoas que não têm vocação nenhuma, mas conseguiram, pela necessidade do trabalho, às vezes pela afinidade com a liderança, galgar posições ministeriais. O ministério pastoral é uma vocação. É uma vocação que Deus desperta no coração de alguém. Amor por pessoas, ferramentas para o aperfeiçoamento dessas pessoas, paciência para lidar com pessoas, direcionamento espiritual para colocar pessoas em determinadas funções e elas serem produtivas no ministério cristão. Ou seja, há um conjunto de ações que fazem parte do ministério pastoral. E os doutores, olha só que coisa interessante, é possível que um semi-analfabeto seja um doutor na igreja. Por quê? Porque o dom ministerial de doutor ou mestre não está relacionado a diploma secular. Uma pessoa pode ter um doutorado secular e ser um ignorante acerca das verdades espirituais nas Escrituras. Isso é lindo no Evangelho, é extraordinário, porque na igreja primitiva era possível um homem ser senhor de escravos e o escravo dele ser o pastor dele. Por quê? Porque era vocacionado para essa função. No nosso contexto, e eu já ouvi testemunhos, inclusive, envolvendo um dos nossos presidentes, o pastor João Batista, de saudosa memória. Esse testemunho de uma dúvida que ele tinha de um texto bíblico, e um dia ele foi visitar uma igreja
E num culto deram a oportunidade a um irmão semi-analfabeto. E o irmão abriu no texto que ele tinha dificuldades. Ele era o pastor presidente. E ele tinha dificuldades na interpretação do texto. E um semi-analfabeto abriu as escrituras e explicou aquele texto como um verdadeiro doutor na Bíblia Sagrada. Isso é uma demonstração que os dons de Deus não estão diretamente ligados à capacitação humana. São dons sobrenaturais. Pastor Túlio? É lindo a gente perceber a unidade desses dons, até porque essas vocações possuem propósitos específicos. O apóstolo Paulo ele vai destacar pelo menos 4 propósitos ou 4 objetivos específicos destas vocações. O primeiro dele é o aperfeiçoamento dos santos. Como já foi bem destacado, é que se os santos necessitam ser aperfeiçoados, é porque não são perfeitos. E isso é a graça de Deus em total evidência na vida dos homens. O segundo objetivo é a unidade da fé. E a unidade da fé é algo que depende justamente e precisa do ensinamento para que essa unidade ela seja solidificada, porque a fé ela precisa ser bíblica. Tendo em vista isso, todo o crescimento depende de ensino, de discipulado, de pastoreio, e os cristãos precisam estar em unidade. E o que é essa unidade da fé? É entender quem é Jesus, é conhecer o Evangelho, é obedecer os seus mandamentos, para que essa unidade possa ser completamente bem conceituada na vida de todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. O terceiro objetivo é o amadurecimento. O cristão precisa amadurecer, aprender a diferenciar a doutrina verdadeira dos ensinos antibíblicos. E essa distinção, ela vem com relação justamente ao aprendizado, ao ensino. E os mestres possuem essa habilidade de transmitir os verdadeiros ensinos da palavra para que haja esse amadurecimento no corpo de Cristo com relação a essa distinção entre aquilo que é bíblico e aquilo que é antibíblico. E o quarto objetivo destacado é o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja, ele não pode ser medido por números, apesar de números ser também consequência da qualidade desse aperfeiçoamento. Mas para uma igreja crescer, ela primeiro tem que estar submetida a Cristo. E essa submissão a Cristo traz esse crescimento saudável, e esse crescimento saudável produz também essa relação quantitativa de acréscimo de pessoas, de números, e isso é importante, esses objetivos serem destacados também para os nossos alunos nas classes. Atuação ministerial da igreja, pastor Souza. O que nós concluímos é que os ministérios eles são presentes na igreja, é uma evidência de Deus, é uma vocação divina, é uma exigência espiritual, é um conceito bíblico teológico que a igreja precisa ter, é uma meta que deve ser estabelecida em cada departamento, ou cada vida, ou cada ser, ou cada um daqueles que fazem parte da obra, e por isso que nós somos chamados. Somos chamados para atuarmos, para vivenciarmos a palavra, para proclamarmos o Evangelho, para dizer que Cristo vem. E através da leitura, através do conhecimento bíblico, através do crescimento espiritual, nós vamos alcançando aquilo que Deus sempre nos chama e deseja. Então, são as minhas palavras em relação a isso, é que a atuação ministerial, ela deve sim ser entendida como um presente de Deus, como um dom, que possamos exercer este ministério com maestria, com zelo, com dedicação, sabendo que o Senhor, ele tem cuidado de nós. Então, é isso a forma bíblica, ética, cristã, espiritual e teológica que a gente pode levar para os nossos alunos. Então, é a bênção de Deus na vida da igreja, os ministérios. Ter vocação.
ser escolhido graciosamente para o exercício do ministério não anula a responsabilidade dos crentes. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. A mesma Bíblia nos ensina que o serviço cristão não pode ser exercido de qualquer forma. Há necessidade de uma vida devocional, de oração, de leitura das Escrituras, exame, estudo, a busca de referenciais, de mestres, de doutores, de pessoas qualificadas para que agregue conhecimento, crescimento e amadurecimento espiritual para os que servem. Outro dia, eu estava num supermercado e lá eu ouvi uma frase. Era o nome do supermercado e dizia: servir bem para poder servir mais. Veja, quem quer servir mais e ter a aprovação de Deus no seu serviço, precisa se esforçar para servir bem. A atuação ministerial da igreja precisa ser espiritual. Espiritual. Eu observava há poucos dias que, quando Jesus ele ministrava o sermão da montanha, ele disse aos seus discípulos, numa das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus mandou que eles se alegrassem, exultassem, porque seria grande o galardão deles nos céus. Percebam, Jesus estava preparando os homens que seriam seus apóstolos. Jesus estava preparando os discípulos que formariam a primeira geração da igreja, pessoas que deveriam levar à frente a ideia, a obra de Cristo, e Jesus os estava preparando para o sofrimento. Algumas pessoas se apaixonam pelas Escrituras, amam servir na igreja, mas quando aparece a primeira cara feia, a primeira reprovação, o primeiro problema, o primeiro embate, as primeiras dificuldades, parece que tudo que a gente estudou aqui sobre serviço, ministério, vocação, necessidade de preparação, os objetivos do ministério cristão, parece que tudo isso desaparece. A pessoa desiste de tudo, quer ficar em casa, não quer mais fazer nada. Não é assim, não. O serviço nos dá também o privilégio de participarmos das aflições de Cristo. Quando perseguidos por causa da justiça, devemos nos alegrar e exultar, porque é grande o galardão para aqueles que servem ao Senhor. Que Deus abençoe cada um dos nossos alunos, professores, pastores, e os nossos adolescentes ou juvenis possam aprender com as Escrituras e terem o desejo de servir a carreira ministerial. E entre os grandes propósitos da vida deles esteja o ministério. Servir bem para servir mais para a glória de Deus. Considerações finais dos nossos queridos irmãos, fiquem à vontade. Concluindo de tudo quanto a gente ouvimos e aprendemos em relação a esta lição, a gente aprende que uma igreja atuante ministerialmente torna-se uma igreja relevante. Também uma coisa importante a ser destacada é que o ministério cristão é uma vocação sagrada. E os ministérios, eles são diversos, porém todos são dados por Deus, com o propósito de edificar a igreja. Então, que os nossos jovens, através desta lição, sejam estimulados a orarem para descobrir qual é a sua vocação, para desempenhar no corpo de Cristo esse ofício, essa função de tão valia
para os nossos dias, para o nosso tempo, e que também é privilégio servir ao corpo de Cristo, servir à obra do Senhor, e que isso seja estímulo para os nossos jovens, juvenis, que os professores possam provocar isso neles, essa busca pela sua vocação para a edificação do corpo de Cristo e o serviço no reino de Deus. É isso aí, uma igreja que atua ministerialmente, ela está sendo relevante, desenvolve a sua importância na edificação na vida dos crentes, da igreja, e até mesmo a sua influência espiritual na sociedade. Uma igreja que exerce cabalmente seu ministério, ela torna-se exatamente a porta-voz de Deus na terra, onde, com certeza, ela, cheia dessas armas, vocacionada para a obra ministerial, ela tem a meta de alcançar vidas, salvar os perdidos, trazer aqueles que estão longe, resgatar vidas que estão destruídas, trazendo-as para o conhecimento de Cristo e este ministério da reconciliação, onde a igreja reconcilia as vidas que querem com Deus. Então, nós sempre estamos aqui nesta luta, e como professores e como alunos também, sempre temos isso em mente, que Deus quer que nós exerçamos o ministério que a nós foi confiado com alegria, com zelo, com dedicação e com excelência. Amém. Deus abençoe a todos e que o Senhor continue levantando pessoas para a tarefa do ministério.